E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje vou trocar uma ideia contigo que está aí assistindo sobre uma experiência que eu tive esses dias, que estive no Rio de Janeiro, né? E aí, estando no Rio, eu sempre tenho o costume, eu usei muito Uber, né, nessa viagem do Rio. E eu sempre tenho o costume de ficar conversando, né, com os motoristas e tal, que é bem interessante, porque eles têm muitas experiências, a gente troca muita ideia, aprende muita coisa, é muito legal, porque o Uber é um negócio interessante, né, tem muitas pessoas de diversas áreas que acabam trabalhando, sei lá, eu já peguei Uber, sei lá, com advogado, policial, com um monte de coisa que eu achei muito legal. Mas eu estava trocando ideia com um desses motoristas, né, e ele me chamou a atenção para um caso, que depois eu fui pesquisar, que é sobre um taxista que tinha sido preso por ele cobrar assim, um valor exorbitante na passagem, na corrida, né, de táxi. E eu até achei a matéria aqui, eu vou só mostrar aqui para vocês, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui na tela bem rapidinho, que é essa daqui. Ó. Eu fui pesquisar e consegui encontrar. Tá vendo aqui, ó, taxista é detido depois de cobrar mais de R$ 770 para levar um chileno ao Galeão. Segundo a matéria aqui, que eu não vou deixar na tela por conta de direitos autorais, mas essa corrida, tipo assim, daria coisa de R$ 20, R$ 30, entendeu? O cara cobrou R$ 770. Aí você pensa assim, rapaz, é caso único. Não é. Por quê? Porque eu estava olhando aqui notícias da cidade, né? E aí, olha só a notícia que me apareceu aqui, que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora, que é essa daqui. Olha só. Ambulante é preso após cobrar R$ 1.061 de turistas por 2 milhos. Olha só que absurdo. Você vê que... E aí eu peguei um outro taxista, estava comentando com ele sobre essas coisas e a gente estava tendo uma reflexão, né, sobre como que isso prejudica a imagem do Estado, prejudica a imagem dos trabalhadores e prejudica o país como um todo. Que aí ele estava falando de corrupção, de político, dos governadores, prefeitos, ele estava falando de um monte de gente, né? Ele até brincou assim, passou em frente, se eu não me engano era um palácio lá, não sei se era do governo, da prefeitura, ele disse assim, olha ali, ó, o presídio, esse daqui é o presídio mais perigoso aqui da cidade, e ele falou esse tipo de coisa, né? E aí você vê que isso é um grande ponto. Quando você tolera a malandragem, você prejudica todo um local. Você prejudica uma cidade, você prejudica um estado, você prejudica um país. Por quê? Porque no país, ou no estado, ou na cidade, que todo mundo quer ser esperto, todo mundo sai perdendo. Por quê? Por causa que as pessoas deixam de confiar umas nas outras. Isso traz um prejuízo social que as pessoas não calculam. Num local em que todo mundo é honesto, você vai ter menos custos, por exemplo, de lidar com segurança. Menos custos, você vai pagar, sei lá, menos segurança, menos sistemas, menos tudo. Por quê? Porque as pessoas confiam umas nas outras e sabem que as coisas que acontecem, elas acontecem e ela vai sempre olhar o lado positivo da outra pessoa. Então isso acaba beneficiando todo mundo. Então vamos supor, já tive experiência, por exemplo, estar nos Estados Unidos, em que eu comprei alguma coisa que eu precisava ir lá trocar na loja, tá certo? E aí, obviamente, com a minha experiência brasileira, eu já fui, né, criando todo o discurso de que eu tinha que falar lá. E eu não estava mentindo, em nenhum ponto. Eu simplesmente ia contar tudo, mas tentando já montar o negócio direitinho para chegar lá e me explicar, para ver se o cara ia aceitar a devolução. Beleza, quando você chega no balcão, você veio devolver? Vim devolver. Aí a pessoa me perguntou só uma coisa, foi defeito de fabricação? Eu disse não. Aí ele, então tá bom, pegou, entregou lá, falou, mais alguma coisa? E tipo assim, eu fiquei, poxa, mas e a história toda, né? Quer dizer,
é uma sociedade, muitas das vezes, baseada na confiança, na palavra, entendeu? Então isso faz com que as coisas sejam mais simples, as coisas funcionem melhor, as coisas sejam mais baratas, inclusive, porque você não precisa ficar se protegendo o tempo todo. Então, toda vez que você tolera a malandragem, toda vez que você tolera o comportamento antiético, isso traz um benefício para você e, inclusive, para a pessoa que está ganhando na hora. Por exemplo, ele agiu de malandragem, ele agiu ali para levar uma vantagem, beleza, ele agiu. Naquele momento, ele levou uma vantagem. Só que a pessoa que foi enganada, ela vai tomar medidas e proteções para que ela não seja mais enganada. Pensa isso em larga escala. Ou seja, toda uma sociedade tomando medidas para não ser enganada. O que vai acontecer? Vai piorar a vida de todo mundo. Então, até de quem agiu de malandragem, a vida será piorada. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante e que, infelizmente, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm a menor noção que isso acontece. E aí você vê, o sujeito ali é malandro, aquele ali que é esperto, entendeu? E aí você acaba piorando para todo mundo. E aí ele estava falando de políticos, né? E falando, não, é porque o grande problema é os políticos. Eu lembro, uma vez eu estava assistindo, o Leandro Carnal, ele fez, eu estava assistindo, era um vídeo dele, eu não lembro se era um café filosófico, era alguma coisa assim, que ele estava comentando um negócio interessante, que é muito difícil você ver uma sociedade onde todo mundo é respeitoso, onde todo mundo segue as regras, onde todo mundo é polido e os políticos são ruins. Por quê? Porque, querendo ou não, os políticos, eles são um retrato da sociedade. Pode não ser o retrato meu, pode não ser o retrato seu que está aí, mas é o retrato da maioria, porque eles são eleitos pela maioria, entendeu? Então, quando a maioria, eles não estão nem aí para a forma ética de se lidar com as coisas, das regras, das leis, é isso que acontece. Você vai colocar alguém lá que simplesmente vai querer buscar benefícios próprios. Na época da eleição, ele faz uma benesse ou outra, dá ali um dinheiro, dá ali como é que se diz assim, cria ali um programa, né, para poder beneficiar um certo número de pessoas e as pessoas vão votar nele. Infelizmente, é isso que acaba destruindo toda a ideia de país, acaba destruindo toda a ideia de desenvolvimento da sociedade. E as pessoas, enquanto elas não evoluírem, enquanto elas não acharem que isso é algo que danifica o coletivo, essas coisas não mudam. Por exemplo, a gente pode pegar, eu lembro de alguns tempos atrás, teve assim umas revoltas grandes, foi em um país nórdico aí, esqueci o nome do país, em que o cara fez uma nota fiscal, era uma nota lá, que tipo assim, a nota era para ser 20 euros, o cara colocou 30 euros, entendeu? E colocou, é um político, eu tô dizendo de um político, entendeu? E aí, o pessoal descobriu a fraude. E o que ele fez? Ele teve que, como é que se diz assim? Ele abriu mão do cargo, né? Ele foi lá e saiu do cargo lá, rejeitou o cargo dele, justamente pela repercussão negativa que aquilo dá. Por quê? Porque como a sociedade não suporta o malandro, então o malandro teve que pular fora, entendeu? O malandro teve que sair. Isso daí é um negócio muito importante. Será que o problema do país são os políticos ou o problema do país é a cultura do país que elege políticos que pensam desse jeito? Porque você vê aqui um taxista, tá certo? Um taxista. Ele viu a oportunidade de passar a perna em alguém, passou. Um vendedor de milho. Ele viu ali a oportunidade de passar a perna em alguém, passou. Entendeu? E aí, quer dizer, se você tolera o taxista e o vendedor de milho, aí depois não pode reclamar do político, né? Então, eu queria trazer isso daqui para a gente refletir. Beleza? Se inscreva no canal, dê like, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.